mais um FSD, a gente reunido. Dessa vez a gente vai falar sobre seitas e heresias. Obviamente, existem muitas seitas e heresias, só que a gente optou por aquelas que causaram mais impacto negativo na igreja, na teologia. A gente espera que isso seja importante e possa te dar mais base, mais argumento para você entender como elas funcionam e como você pode argumentar se você encontrar pessoas por aí que estejam ou que façam parte disso ou que usem alguns argumentos aí. Então hoje a gente vai começar falando de liberalismo teológico, que é a parte que ficou para mim. A gente vai entrar em alguns aspectos históricos, em alguns movimentos filosóficos, para vocês entenderem como que eles impactaram e deram base para alguns argumentos que são utilizados. E a gente vai ver como que a teologia liberal influencia a igreja ainda hoje. Senhor, muito obrigado por a gente estar reunido mais uma vez aqui. Obrigado pela sua igreja nesse lugar, pela vontade que as pessoas têm, Senhor, de aprender mais da tua palavra, de a gente entender melhor como algumas coisas funcionam. Ajuda mesmo para que o nosso coração agora, Senhor, se volte completamente para o Senhor, que a gente entenda como que algumas heresias surgiram, como que elas pensam, para a gente dar mais graças ao Senhor mesmo pela verdade que nos alcançou e pela forma como a gente pode viver para a sua glória. Senhor, mantenha o nosso coração aquecido, firme na tua presença e ajude mesmo agora, Senhor, nesse momento de aula, que o Senhor esteja aqui nesse lugar, dá clareza, Senhor, para que cada argumento apresentado aqui, para que cada ensinamento fique guardado no nosso coração e a gente consiga utilizar isso aqui no nosso dia a dia para a sua glória, Senhor. Faz assim no nome de Jesus. Amém. Amém. E a respeito do que a Bíblia de fato ensina para a gente de uma forma saudável e correta, você pode ficar tentado a pensar, poxa, esse argumento aí é interessante, não faz sentido. Então a gente vai precisar entrar em alguns detalhes aqui para você perceber quão nocivo ou quão nociva é a teologia liberal. Beleza? Então vamos lá. A gente vai falar sobre isso, uma breve introdução, só para a gente começar aqui a aula. O termo liberalismo ele designa um movimento histórico específico da teologia que se originou lá na Alemanha, século XIX. O objetivo era reconstruir a fé cristã e a teologia à luz do conhecimento moderno. Se você se lembrar das suas aulas lá de história, você vai lembrar que no século XIX, quando surge o modernismo, a gente vai falar sobre esse movimento aqui, e o cerne da teologia liberal é servir de ponte entre a fé cristã e o conhecimento moderno. A princípio, isso aqui pode parecer bonito, essa última frase aqui, não o objetivo aí, beleza? Pode parecer bonito porque você pensa assim, poxa, o cristianismo de fato precisa ter uma ponte com o mundo de hoje, para que a gente consiga falar com essas pessoas e trazê-las para Jesus, ensiná-las o Evangelho verdadeiro. O problema é que aqui não é essa a ideia. A ideia é modificar o Evangelho de acordo com a cultura. O pano de fundo que vai influenciar esse tipo de pensamento dentro da teologia. A gente vai ver aqui o quanto as cosmovisões de cada época podem exercer uma influência maior do que a desejada nas nossas mentes. O que eu quero dizer aqui? Cada momento que o mundo vai passando, cada fase que o mundo vai tendo, vai se criando cosmovisões, formas de enxergar o mundo. Em alguns momentos, infelizmente, isso afeta a teologia, afeta até mesmo a igreja. A gente vai perceber que vários pensamentos do liberalismo estão dentro de várias igrejas do nosso tempo. Então eu quero que você veja essa manhã aqui a importância da gente nunca abrir mão da inerrância das Escrituras. Quão nocivo isso pode se tornar, como isso pode ser para o nosso coração. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que o liberalismo teológico tem duas fases essenciais. O liberalismo ele vai surgir nesse período de transição entre o iluminismo e o modernismo.
Aqui é que vai ter o surgimento da teoria evolucionista. A gente vai ver já no modernismo a ciência sendo colocada como base do pensamento. E existe então uma ideia de sugerir um movimento que fale como cristão moderno à luz do seu tempo. Uma primeira fase, que é uma fase um pouco mais branda, é quando a teologia começa a ser impactada, que é ali na fase do racionalismo e iluminismo, que vai até meados do século XVIII. E tem uma segunda fase, que é quando começa a criar argumentos teológicos para dar base para o liberalismo teológico, de fato, que é o motivo do modernismo no final do século XVIII até fim do século XIX. Só que a gente vai ver que isso tem impacto nas igrejas até os dias de hoje, tá? E a gente vai ver então que existe um destaque aí para Rousseau e Kant, que são caras que vão escrever contrariamente à religião, à igreja, à ideia de palavra de Deus. A gente vai ver que na teologia, o maior destaque, a gente vai entrar com muito detalhe nesse cara aqui, que é o Schleiermacher. Ele tem um nome difícil pra caramba de você olhar e ler, mas fala assim, Schleiermacher, tá? Schleiermacher, ele é considerado o pai da teologia liberal, ele que vai registrar argumentos até mesmo doutrinários, apesar da teologia liberal se dizer não doutrinária, se dizer adogmática. Eles não concordam com a ideia de doutrina, eles acham que isso é uma ideia autoritária e a gente não tem que dar autoritarismo para as pessoas, cada um é livre para pensar do jeito que quiser, mas ele vai descrever várias coisas a respeito do que ele pensa da teologia. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. O início dessa ideia que a razão ela tem poder, então a gente tem que olhar sempre para a razão, as coisas precisam fazer sentido para a gente de forma racional, e a necessidade então de todas as coisas serem testadas pela razão, inclusive aquelas relacionadas à área da consciência do espírito, que até então se pensavam serem inacessíveis à razão. Então as pessoas querem começar a tentar entender de forma racional coisas que talvez não sejam racionais assim. A gente vai ver como que isso aqui dá base para o que a gente vai ver mais para frente, beleza? E aí a gente vai ver que, embora tenha havido várias contribuições benéficas para a sociedade, o racionalismo provocou várias perturbadoras consequências na vida da igreja. A gente vai ver que aí começa a surgir a ideia de ateísmo muito forte, declínio da fé, enfraquecimento da vida religiosa. No campo teológico e eclesiástico, a vida da igreja, a teologia racionalista, ela tendeu a modificar, até mesmo destruir as ortodoxias confessionais protestantes. Por exemplo, tentar desacreditar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Como que a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela mesma diz que ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas com uma ideia racionalista em mente vão pensar assim, pô, mas então não faz sentido. A Bíblia diz que ela mesma é a palavra de Deus. Se ela está falando, não faz o menor sentido a gente acreditar. Teria que haver algo externo a ela falando que ela é a palavra de Deus para a gente considerar que ela é a palavra de Deus. Só que a razão, ela também é errada nesse sentido, porque a própria razão diz que ela agora é a base do seu próprio pensamento, então também não faz sentido. Você pode utilizar esse argumento no seu dia a dia, se alguém te questionar, beleza? Logo depois do racionalismo, a gente entra no iluminismo. Obviamente, o racionalismo vai dar várias bases para que o iluminismo aconteça. Foi um movimento cultural, social, religioso desenvolvido na Europa, na Revolução Inglesa, desde 1688 até a Francesa, em 1789, durou cerca de 100 anos. A gente vai perceber, por exemplo, o que o Kant vai dizer a respeito do iluminismo. Ele diz que o iluminismo foi a chegada do homem à maturidade. Olha como é que eles colocam a razão acima de todas as coisas. Eles vão entender que todo mundo que viveu antes do período histórico era imaturo. Acreditava nessas coisas de religião, nessas coisas do transcendente. Isso aí é para quem não sabe explicar o que acontece no dia a dia. O que importa é a razão. Ou seja, ele vai dizer que o homem agora no iluminismo pensa por si mesmo, sem a tutela de autoridades externas, tais como a Bíblia e o Estado, que diziam o que se devia fazer. Defendidos por eles, impactaram de fato a religião no seu tempo. Então Voltaire vai dizer que ele professava um teísmo baseado na ordem e na realidade do mundo. Ele pregava a tolerância para todas as religiões, exceto para a oficial imposta. Você começa a ter críticas a essa ideia de isso aqui está externo a mim, está sendo imposto a mim, e eu vou começar a criticar essa parada.
eu não vou tomar isso como base. Você começa a ter sempre aquele argumento crítico com relação às coisas que estão sendo dadas para mim. Por um lado, isso pode ser bom, por outro, nem tanto. Rousseau já é um cara mais nocivo, ele vai repudiar a doutrina cristã, isso aí é um escrito dele. Todo homem é nobre por natureza. Ele nasceu livre, mas em todos os lugares se acha em cadeias. A sua escravidão deve-se à corrupção da sociedade para a qual a religião deve arcar com boa dose de culpa. Ou seja, ele vai dizer que a culpa da gente ver, por exemplo, maldade no mundo é da religião mesmo. Ela tem uma boa dose de culpa nisso, porque o homem nasce bom. O que corrompe o homem é o meio que ele está. Você consegue perceber que isso é totalmente contrário ao que a palavra ensina para a gente? Qual é o problema do homem? Pecado. Pecado. O problema é o pecado. O homem nasce mal, o homem não nasce bom. Mas ele começa a trazer, então, essa ideia para o seu tempo. E muita gente embarca nisso aqui e começa a achar que isso é verdadeiro. Isso aqui tem um pouquinho de pelagianismo, tá? Pelágio foi um cara contemporâneo de Agostinho lá no século IV. E ele achava também que o homem era bom. Ele achava isso. E aí o Rousseau então desenvolve essa ideia da escravidão, deve-se à corrupção da sociedade, para a qual a religião deve arcar com boa dose de culpa. Assim ele vai dizer até isso: as crianças devem ser criadas fora da influência danosa da igreja. Isso aqui é completamente contrário ao que a palavra ensina para a gente. Quando a gente lê Deuteronômio 6, Moisés falando lá para o povo: olha, o Senhor é o único Senhor, vocês devem falar da palavra de Deus para os seus filhos, devem inculcar na mente deles isso, quando vocês estiverem indo, voltando, em casa, fora de casa, de dia, de noite, de manhã, fala o tempo todo da palavra de Deus. O curso da fé de Jesus histórico, alguém já ouviu falar nisso? Levanta a mão rapidinho. Algumas pessoas. Quem não ouviu falar, essa ideia é a seguinte: eles vão dizer que o Jesus da Bíblia é um Jesus inventado pelos discípulos. Eles vão dizer que Jesus falou que de fato existiu, mas foi um cara bondoso, um cara que trouxe ideias legais e bonitas, e ele impactou tanto os seus discípulos, que os seus discípulos começaram a acreditar que ele de fato fazia milagres, que ele de fato ressuscitou, que ele de fato fazia coisas sobrenaturais no seu tempo. Então existiu um Jesus que foi do histórico, que foi só um homem comum, que ele vai dizer isso, que foi um pregador simples da Galileia, que o ensinamento moral se misturou com a política e a escatologia, mas morreu desiludido, tendo procurado em vão estabelecer o reino de Deus na terra. E aí ele vai tentar, com base em alguns escritos da Bíblia e extra-bíblicos também, tentar procurar esse Jesus histórico, que não é o Jesus da fé apresentado na palavra de Deus. Olha que coisa bizarra. Você começa a lançar dúvidas dentro do campo teológico agora, de que esse Jesus que nós queremos hoje, o Jesus que é Salvador, que é Deus sobre todas as coisas, segunda pessoa da Trindade Santa, esse Jesus existiu, mas ele é um Jesus histórico. Vamos procurar esse Jesus que existiu na história, mas que não é esse contado na palavra de Deus, não é esse que a gente crê hoje com todo o nosso coração, teve um impacto muito significativo no meio teológico, tá? A gente não vai abordar. A gente vai falar mais do modernismo, que surge já no final do século XVIII, vai até o final do século XIX. Ele nada mais foi do que uma continuação do racionalismo e do iluminismo. Então vamos lá, no modernismo que surge Kant, Immanuel Kant, ele viveu aí até o final, até o início do século XIX. Ele que vai dar as bases para a teologia liberal. Em 1793, ele escreve esse livro chamado A Religião dentro dos limites da razão somente. Religião dentro dos limites da razão somente. Nesse livro, ele vai afirmar que a verdadeira religião é natural e universal. Ela não é baseada em uma revelação particular ou histórica, mas ao contrário, na própria natureza da vida humana. Não tem nada mais humanista do que esse pensamento aqui. A religião, ela existe, mas ela é natural e universal. Qualquer pessoa deveria ter esse senso de religião dentro de si. Só que não é aquela ideia legal de que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, então todo mundo tem dentro de si um pouco da imagem de Deus distorcida, obviamente, pelo pecado. Não é essa a ideia. A ideia é de que
nós deveríamos pensar na religião com base na razão, na nossa razão. Só que ele desconsidera que o homem é caído, desconsidera as distorções do pecado na mente humana, na alma humana. E isso dá isso faz uma confusão enorme, obviamente, para o pessoal que cria na religião apresentada pela palavra de Deus, não para a teologia liberal. Esse é o cara que é considerado o pai da teologia liberal. Ele surge na fase do modernismo. Então ele é encharcado das ideias do seu tempo. Só que ele está no meio teológico, é um teólogo luterano, e ele foi considerado nesse tempo um dos teólogos mais influentes do século XIX. Esse aí é o Norman Geisler, que é um autor, um teólogo muito bom, muito conhecido, bem reformado. Ele vai dizer sobre os Schleiermacher, que ele foi influenciado pelo pietismo do seu tempo, que enfatizava a devoção mais que a doutrina. Ele foi influenciado pelo romantismo, que incluía a crença no panteísmo em oposição ao teísmo, e pelo agnosticismo segundo Immanuel Kant, que enfatizava o prático mais que a teoria. Em 1831, ele vai dizer o seguinte sobre a religião. Desculpa, está por tanto texto, mas é importante para a gente ver. Nas próximas aulas vão ter vários textos também, assim, para vocês verem que não é a gente que está criticando com base em nada, não. Esses caras escreveram, registraram essas coisas, publicaram essas coisas no seu tempo, beleza? Então o Schleiermacher, ele escreve o seguinte: o absoluto está em tudo. Deus está, por conseguinte, em seu mundo. O homem é em si mesmo o microcosmo, o reflexo do universo. Lançar uma ponte sobre o abismo entre o universal e o infinito, por um homem em harmonia com Deus, eis o alvo de todas as religiões. Ele vai dizer que a religião é importante para tentar colocar o homem em contato com Deus, que é infinito, que é universal. Então ele vai dizer que as religiões não devem ser divididas entre falsas e verdadeiras, mas quanto aos seus relativos graus de eficiência. Autoritário. A gente precisa dar espaço para o pensamento crítico, propositivo. Você consegue perceber aqui essa ideia do método histórico crítico fazendo parte agora do seu pensamento. Olha, esse negócio aí que a história da igreja tenta colocar na minha mente das doutrinas, doutrina do pecado, doutrina da divindade de Cristo, doutrina da Trindade, pois isso tudo é coisa que estão tentando me colocar de forma autoritária. A gente tem que dar espaço agora para a razão, deixa a gente pensar, a gente agora sabe pensar, a gente é inteligente o suficiente para saber o que é certo e o que não é, a gente pode ver o que faz sentido para mim ou não na palavra de Deus, e ele então oferece essa ideia. A religião então deixava de ser um conjunto de proposições doutrinárias e passava a ser a experiência religiosa. Ele que vai trazer essa ideia de a gente precisa se voltar para o sujeito que crê. O cristianismo, aquilo que a gente crê como uma religião verdadeira, dada por Deus a nós, a gente não deve pensar nela dessa forma, como algo que é dado externamente a nós. Ou seja, não é Deus que se dá a conhecer para a gente, não é Ele que mostra quem Ele é por meio da sua palavra, por meio da sua revelação. O que importa são as experiências que eu tenho. O que importa são as experiências que o ser humano tem. É isso que importa. Se você vai por esse caminho de dizer que, eu não acho isso, eu acho que ela tem sim alguns mitos, algumas lendas, e você começa a dar razão para várias heresias, e a gente vai então entrar nelas. Aí olha o que ele vai dizer sobre o primeiro, a Trindade. Ele não vai acreditar nessa ideia de Trindade, porque a gente acredita, tá? Isso faz parte da nossa doutrina. A gente tem um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer que o Filho e o Espírito são simplesmente formas de revelação dessa substância. Deus é um Deus só, Ele está imanente, Ele está só aqui no nosso mundo, não existe transcendência desse Deus. Ele está aqui no nosso meio, Ele está nas coisas, e o Filho e o Espírito são só formas dessa revelação. E ele vai se aproximar dessa ideia da heresia modalista. O que é isso? Heresia modalista é dizer que Deus é um só, e quando Ele se revela em Jesus e depois no Espírito, são só modos como esse Deus se revela, mas é um só. Eles não acreditam em Deus como sendo um Deus em 3 pessoas,
Mas isso para a gente faz toda a diferença, gente, porque cada uma dessas três pessoas, por mais que eles sejam um Deus, eles não tenham diferença em substância, eles são um só, mas eles têm funções diferentes na economia da Trindade. A gente sabe que é o Filho quem dá a vida e quem garante para a gente a vida eterna, e é o Espírito quem aplica essas coisas na nossa vida. É de um poder espiritual mau. Se isso é verdade, a historinha lá do Jardim do Éden não deve ser interpretada como algo histórico, como algo verdadeiro. É só um mito, é só lenda. Sabe essa coisa que a gente fala de diabo, do mal? Isso é só uma forma de você entender algumas coisas mais que existem no mundo. Mas não existe, diabo não existe não. O mal não existe. É assim que esses caras começam a pensar. A próxima, pecado. Olha o que ele mesmo vai dizer. O espírito é o que há de mais elevado no homem e não pode ser considerado algo mau. O pecado é simplesmente a carne em oposição ao espírito. Eles vão rejeitar esse conceito de pecado como sendo a desobediência a Deus ou a sua lei. A gente sabe que pecado é algo que é imputado a Deus sobre nós depois da queda do homem lá no jardim, depois da queda de Adão e de Eva. Nós somos declarados por Deus pecadores. Lá no jardim, Adão e Eva representavam a gente. Adão era o nosso representante, assim como agora Jesus é o nosso representante diante do Pai, e nós somos justificados também. É uma declaração imputada por Deus a nós. Agora você é justo, porque o meu filho pagou o preço do seu pecado. Nós somos pecadores desde que nascemos por causa disso, porque lá o homem que nos representava pecou. Então nós somos pecadores, nós nascemos maus, inimigos de Deus. Quando você começa a falar que o Espírito é o que há de mais elevado na gente, a gente nasce bom, a gente não nasce mal, não. Você começa a lançar dúvidas sobre doutrinas que são essenciais para a gente. Nascimento virginal. Esse pessoal que foi colocado naquele tempo, então lógico que Maria, deve ter tido relação com alguém, é óbvio. Ninguém nasce assim, de forma milagrosa. Não existe isso. Aqui você começa a ver essa ideia da ciência tentando explicar as coisas. Então, obviamente, para alguém nascer, tem que ter tido um relacionamento sexual. Óbvio que Maria não era virgem ali. Jesus não nasceu de uma virgem. E aí o mesmo raciocínio vai se aplicar à ressurreição, à ascensão de Jesus e à segunda vinda. A gente vai ver que os liberais não acreditam que Jesus ressuscitou de forma corpórea. Eles não acreditam nisso. Para eles, a ressurreição foi só o sentimento que os discípulos sentiram. Um sentimento bacana. Jesus foi tão bondoso, ele causou um impacto tão grande naquelas pessoas que os seus ensinamentos continuaram com os discípulos. Jesus não ressuscitou de fato em carne e osso. Gente, isso é totalmente herético. É totalmente herético. Atribuir qualquer significado ao sofrimento de Cristo na cruz. A história da paixão e do sofrimento serve apenas de ilustração da perseverança no sofrimento. Olha que bizarrice. Ele vai dizer que Jesus morreu na cruz é só para mostrar para a gente como a gente deve prosseguir, mesmo quando a gente estiver diante do sofrimento. Jesus sofreu muito naquela cruz. Isso, poxa, deve ser um incentivo para a gente. Você vai passar por sofrimento, mas lembra, teve um cara lá bondoso, lá no primeiro século, que também sofreu assim, segue no seu caminho. Cara, se você tira o motivo principal pelo qual Jesus foi para a cruz, acabou sua salvação, acabou sua fé. É isso que esse cara defende. E aqui eu quero que você entenda que, primeiro, olha a incoerência. Eles defendem uma ideia de não doutrina, de serem adogmáticos. Não, doutrina é algo autoritário. Mas o cara defende essa ideia. Ele é muito incoerente. Enfim, vamos lá. Não doutrinária. O cristianismo não é um dogma a ser seguido, mas um modo de viver e conviver, um caminho de vida. É só uma filosofia bacana, uma coisa legal para a gente viver um pouco melhor. E aí vamos dizer que a experiência, a imitação do exemplo de Cristo são suficientes para ser um cristão. Mas não aqui a ideia de uma imitação a partir de uma mudança do nosso coração, da regeneração da nossa vida e da nossa alma. Tá? Eles vão defender aqui uma imitação no sentido de, poxa, olha o que esse Jesus histórico fez. Isso foi bacana demais. Se a gente viver igual a ele, com essas ideias morais, a gente vai viver melhor. A gente vai ser mais legal um com o outro, a gente vai conviver melhor um com o outro.
A gente acredita na imitação de Cristo de uma forma totalmente diferente dessa literal, tá? A gente acredita que a gente agora vai imitar Cristo porque a gente foi mudado, a gente foi regenerado lá por dentro. E o Espírito Santo agora começa uma obra no nosso coração de nos fazer ser cada vez mais parecido com Jesus. É porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar no último dia. Mas é a obra de Cristo na cruz que permite a gente viver assim. Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Muitos viram esse Cristo ressurreto. Esse é o Evangelho que eu estou passando a vocês. O Evangelho de acordo com o que as Escrituras ensinam a respeito do Cristo, que deveria acontecer com Ele. Ele não diz só, Cristo morreu. O fato de Cristo ter morrido é uma referência histórica. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso faz toda a diferença. Isso é doutrina. Isso é um ensinamento prático para a nossa vida. Cristo não morreu por um amor maluco, vazio da cabeça dele, para mostrar que ele amava. Ele morreu pelos nossos pecados. Sem esses dois elementos, o fato histórico, o significado do fato histórico, não existe cristianismo. Doutrina é essencial. Doutrina é ensinamento bíblico para a minha vida e para a sua, e que vai trazer desdobramentos práticos no nosso dia a dia. Nós somos perdoados pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Mateus 16. De 16 a 19. Olha o que Jesus vai dizer. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Igreja é algo importantíssimo para Jesus. E nós nos tornamos participantes dela quando nós cremos nessa afirmação de que Jesus é o Cristo. Não é qualquer pessoa que é a igreja de Cristo. Não são todos que são filhos de Deus, não. Não são aqueles que creem no sacrifício de Jesus naquela cruz. Os ensaios teológicos lançados entre 1910 e 15, e eles defendiam então a historicidade e a infalibilidade bíblica do cristianismo. E eles vão desenvolver aqui vários temas. Eles vão falar da divindade de Cristo, da suficiência da morte de Cristo para pagar pelos nossos pecados, os pecados dos eleitos. Eles vão falar da ressurreição literal de Cristo, da segunda vinda literal de Cristo. Até então, o liberalismo teológico colocou tudo isso aqui em xeque. Começou a desacreditar de tudo isso aqui. Isso foi nocivo porque foram teólogos trazendo essas ideias, tentando mudar com aquela ideia inicial de acomodar isso ao pensamento moderno. Vamos acomodar agora a teologia ao pensamento moderno. E aí surge uma galera de Deus aqui, então, para defender, para combater esses pensamentos. Quais são os impactos, então, do liberalismo nos nossos dias? Eu trouxe vários, mas eu não vou ter tempo de falar sobre eles, mas eu quero que vocês percebam como que o liberalismo hoje tem impacto sobre o nosso tempo. Você já deve ter convivido com pessoas assim. Você tem, por exemplo, a relativização. Às vezes a gente é muito contundente com relação à nossa fé, mas as pessoas lá de fora olham para a gente assim: ih, esse é fundamentalista. Já ouviu falar isso? Esse é fundamentalista. Graças a Deus eu sou fundamentalista. Eu vou para os fundamentos da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas se você começa a poder criticar verdades bíblicas, achar que você pode pensar não assim, como estão me ensinando, eu posso criticar algumas coisas, cara, você dá espaço para a invenção, você dá espaço para as pessoas rejeitarem coisas que são verdadeiras, bíblicas para a nossa vida. A gente vai ver que um outro impacto é isso, a contextualização ganhar um peso maior do que deveria. Nós, como cristãos, devemos sim falar com as pessoas com inteligência, com sabedoria. Em alguns momentos a gente vai contextualizar, mas vai contextualizar debaixo da submissão da autoridade bíblica. E contra a heresia a gente tem que se levantar com força, com firmeza. Aqui não é para caber politicamente correto, não. Aqui é para você falar: isso é heresia, você está errado. Isso aí é doutrina de Satanás. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há alguns anos a gente veio pregar aqui nesse púlpito, e aí foi falado de pastores que estavam falando aí: a Bíblia é um livro que está passando, a gente precisa contextualizar isso aqui. Como que a gente vai pegar? Pô, só tem pouquíssimos textos falando de homossexualismo, e hoje a gente tem aí um monte de homossexual, e aí a gente não consegue falar porque a gente tem que atualizar isso aqui.
Isso é liberalismo. Isso é liberalismo. Isso é satânico, isso é demoníaco. É para você se levantar contra. É claro que a gente vai ajudar a pessoa. Muita gente tem problema. Hoje em dia, é claro, por causa do pecado humano, a gente vai abraçar essas pessoas e vai ajudar. Mas a gente tem que continuar ensinando o que é pecado. Onde chegou, destruiu o que existia. Se você deseja matar a sua confiança em Deus e asfixiar o vigor da sua igreja, eis o caminho, siga em frente. Nunca flerte com o liberalismo. Nunca pense que a ideia deles é uma ideia legal, aceitável, bonita. Não é. É nociva. E Satanás vai tentar usar para enganar o nosso coração, para enganar a nossa alma. Amém? Amém. Vamos para o nosso relarinho, então, do café.